Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Marcelo Medeiros, para quem não me conhece, eu faço parte da direção do Hospital Lefort. Eu queria dar as boas-vindas ao Todos Juntos contra o Câncer, o nosso painel IPC Lefort hoje. Nós temos vários palestrantes, por isso que eu queria começar realmente no horário, né? E dar as boas-vindas a vocês e explicar um pouco do nosso grupo. A rede hospitalar Lefort, ela foi criada a partir da fusão entre o Bandeirantes e o Lefort, que já são hospitais já bastante tradicionais, há mais de 70 anos no mercado, né? E a gente vem crescendo ao longo dos anos, através de unidades ambulatoriais, que nós temos na Liberdade e no Morumbi, que é onde se localizam os hospitais. Temos aproximadamente 440 leitos no total, né? E agora, com a nova fusão que nós fizemos com o IPC, Instituto Paulista de Cancerologia, no ano passado, veio a somar muito na rede hospitalar, né? Porque nós entramos definitivamente na área de quimioterapia, na qual a gente fazia em pequeno volume, né? Então, hoje, a rede Lefort, ela está bastante posicionada na alta complexidade, é um hospital bastante tradicional, realizamos todo tipo de cirurgia, né? E, recentemente, estamos responsáveis aí com uma grande começamos a responsabilidade muito grande, que é o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, né? O Hospital Lefort é o hospital oficial do Grande Prêmio do Brasil deste ano e dos próximos 3 anos, né? Então é uma responsabilidade e que se você só conquista por tradição, por competência na alta complexidade, no trauma, né? Por isso eu queria convidar o Dr. Ricardo Antunes, né, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e responsável de toda a parte cirúrgica dos hospitais de Lefort, a conduzir realmente esse evento. Então, Ricardo, por favor. Vou ficar aqui no canto, né? Porque no canto é mais... a exposição é menor, né? Bom dia a todos. Eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos os participantes desse 4º Congresso Brasileiro, Todos Juntos contra o Câncer. Sem dúvida, hoje é considerado um dos maiores eventos da oncologia nacional. Quero agradecer e dar as boas-vindas aos participantes, principalmente este nosso fórum desta manhã. Infelizmente, nós teríamos a moderação do jornalista Luiz Megali, de uma entrevista com Aécio Neves. Ele foi obrigado a fazer essa entrevista e não vai poder estar aqui. Mas nós faremos essa moderação. Eu já convidei o professor André Perdicares também para ajudar. Enfim, eu quero agradecer a toda a diretoria do Hospital Lefort, em nome do seu presidente, doutor Joaquim Medeiros, seu diretor executivo, doutor Marcelo Medeiros, pelo apoio, pela confiança. Quero também estender os nossos agradecimentos a toda a equipe de marketing do Instituto de Ensino e Pesquisa, que foram excelentes nessa organização, que não foi nada fácil. Muito obrigado aos nossos palestrantes, que gentilmente aceitaram o nosso convite, mudaram as suas agendas pessoais para estarem aqui conosco. Realmente somos muito gratos pela presença de todos. Na realidade, organizar um fórum para falar sobre uma doença tão complexa e multifatorial traz à tona diversas discussões que a ciência, a medicina nos traz como maravilhas que temos observado, felizmente, nesses últimos anos, como a biologia molecular, como o sequenciamento do DNA humano, como a engenharia genética, entre tantas outras descobertas que são fundamentais e, felizmente, muito bem-vindas para a nossa atualização, que é a ordem do dia, a palavra do dia, para o melhor tratar o nosso paciente oncológico. Mas traz à tona, fundamentalmente, o que é o mote do nosso encontro, discussões a respeito do nosso comportamento, dos nossos hábitos de vida e da nossa preservação, da nossa consciência na preservação do nosso meio ambiente,
Isso pelo simples fato de ser o câncer, ainda hoje considerado uma doença fundamentalmente socioambiental, onde a herança genética tem uma participação muito pequena, a herança genética comprovada não ultrapassa 10% a 15% dos casos, como muitos desconhecem. Na realidade, na minha opinião, não existe um outro caminho politicamente e eticamente mais correto do que o da prevenção no seu sentido amplo da palavra, a prevenção da violência, a prevenção da miséria, a prevenção da ignorância e da doença, principalmente quando nós nos referimos ao câncer, hoje tido como um dos maiores desafios em saúde pública no nosso planeta, onde o custo global da doença ultrapassou a cifra de US$ 1 trilhão, não somente em demandas em relação a programas de prevenção, ou diagnósticos, ou mesmo tratamentos de alta complexidade, mas principalmente pelo custo humano de inúmeras vidas perdidas. A Organização Mundial de Saúde, ela aponta para cerca de 20 milhões de casos novos de câncer por ano, com 10 milhões de mortes. Isso é um número assustador que nunca tivemos visto em nossa história evolutiva, mesmo em catástrofes naturais ou guerras em tempos contínuos. Realmente é um número assustador. E o pior, com uma estimativa para 2025 do dobro de casos, com o dobro de mortes, caso ações globais não sejam efetivamente realizadas em relação à educação, em relação à prevenção, em relação a investimentos, mas investimentos com uma gestão de qualidade, com articulação das esferas federal, estadual e municipal, principalmente em países pobres e em desenvolvimento como o nosso. Na realidade, são dados alarmantes, como eu falei, que, juntamente com a observação do aumento de expectativa de vida que a população brasileira tem tido, hoje nós temos uma pirâmide populacional envelhecida, mudada, uma população que vem envelhecendo. Diante disso, nós podemos dizer certamente que todos seremos afetados pelo câncer no decorrer das nossas vidas, quer como amigos, quer como familiares ou até como próprios pacientes. E realmente isso é assustador para todos nós. Hoje o câncer ele ocupa o segundo lugar como causa de morte por doença no Brasil, mas vem caminhando a passos largos para ocupar o primeiro lugar, à semelhança dos Estados Unidos, em 2020, que já está logo aí. Eu vou finalizar dizendo que, na minha opinião, nenhum governo consegue lutar sozinho contra um inimigo tão astuto, tão feroz como o câncer. É imprescindível a participação de todos nós, como estamos aqui nesse fórum, da nossa sociedade civil organizada, do setor público fazendo valer a verdadeira democracia na área da saúde, das entidades representativas, como a Sociedade Brasileira de Cancerologia, no encaminhamento de propostas e soluções no controle do câncer, do setor privado, como o Grupo Lefort, que tem disponibilizado investimentos nessa área, tem apoiado essa área, demonstrando um real comprometimento social, e da classe artística, da classe esportística, da classe jornalística, que está nesse congresso tão bem representada, que são formadores de opinião, são detentores do poder da mídia em todos os seus níveis, na divulgação das premissas preventivas em nosso país, na redução das diferenças regionais nesse país que temos de dimensão continental e, infelizmente, ainda com contrastes sociais e econômicos tão marcantes. Eu quero mais uma vez dizer que é uma grande honra recebê-los a todos e desejar que tenhamos um excelente fórum. Muito obrigado. Eu vou fazer as vias do Megali e quero convidar, então, na ordem, cadê a Ana Paula para me ajudar aqui? O professor André Perdicares. Por favor, André. Hein? Esse aqui está excelente, está colorido.
Professor André Perdicares, professor de Oncologia, da Universidade, titular da Universidade Metropolitana de Santos, é um educador, é uma pessoa já muito conhecida de todos nós. Eu vou pedir que o André componha aí essa mesa também, além de ter a sua palestra para me ajudar nesta moderação. Dr. Robson Moura, presidente da Sociedade de Cancerologia, infelizmente também não pôde comparecer. André, você pode sentar, André, por favor. Não, depois você levanta. Bom, é um prazer, é uma honra receber também a doutora Tereza Cristina Exner, que eu vou pedir para que venha aqui à mesa, formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1985, ingressou na carreira do Ministério Público de São Paulo, em 87, foi secretária da 6ª Promotoria de Justiça Criminal, promovida a cargo de Procuradora de Justiça Criminal em 2009 e eleita para integrar o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça de 2014 a 2015 e eleita para o cargo de vice-corregedora do Ministério Público de São Paulo para o biênio 2015-2016, sendo reeleita em 2017 e 2018. Parabéns, doutora, e muito obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite. A doutora Fabíola Peixoto, olha aí a Fabíola aí, que é uma colega médica pediatra, especialista em terapia intensiva e infectologia, coordenadora das UTIs pediátricas do Hospital AC Camargo e do Hospital Lefort, e a coordenadora do projeto de médica a paciente. A Mariana Robran, é assim que se Robran, da Cabe Alegria, que iniciou os trabalhos voluntários no ano de 2005, sendo auxiliar de professora para crianças e adultos com deficiência intelectual. Em 2013, iniciou a Cabe Alegria, que arrecada cabelos e confecciona perucas para crianças e adultos com câncer. A ONG já conta com mais de 90 mil doações de cabelo. Já entregou mais de 2.000 perucas em todo o Brasil, já ganhou 3 prêmios. Paulista, nota 10, 2014, Veja São Paulo, primeiro lugar, em 2014, em júri especializado, e terceiro lugar também em júri popular em 2014. Parabéns por esse trabalho excepcional. A Flávia Flores, Flávia, seja bem-vinda. Flávia Flores, escritora, blogueira, diagnosticada com câncer de mama aos 35 anos de idade, e idealizadora do projeto Quimioterapia e Beleza, que nasceu após seu forte engajamento e inspirador trabalho nas redes sociais, que levou conforto, bem-estar e cuidados com beleza das mulheres diagnosticadas com câncer. Fundou o Instituto de Quimioterapia e Beleza, que tem como missão fortalecer mulheres que estão enfrentando a doença, usando a beleza como uma ferramenta de superação. Criou o Banco de Lenços Flávia Flores, que já doou mais de 20.000 lenços em 25 estados do Brasil, para mulheres que solicitam pelo site e pelo hospital. Lançou seu livro no Brasil e em Portugal, um livro leve, ilustrado, escrito quase como um diário, e utiliza suas mídias para interagir e informar suas cats, é isso, né? Como chama carinhosamente suas seguidoras. Eu quero chamar também a doutora Vera Anita Bifulco, é uma amiga de longa data, que fez o seu aperfeiçoamento em gerontologia social e em psico-oncologia pelo Instituto Sapiens, coordenadora do Serviço de Psico-Oncologia e Cuidados Paliativos do Instituto Paulista de Cancerologia, mestre em Ciências, diretora da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, organizadora do livro Câncer, coautora do livro Cuidados Paliativos, coorganizadora dos livros Cuidados Paliativos, um olhar sobre a prática nos dias atuais. A doutora Vera tem um trabalho excepcional no Instituto Paulista de Cancerologia, já tivemos a oportunidade de desenvolver inúmeros eventos conjuntamente. Ela vai comentar alguma coisa sobre a ABPEC, que realmente somos a primeira clínica privada no Brasil a ter esse privilégio e poder ajudar as pessoas que dele necessitam. Muito bem, eu acho que já está composta a mesa. Nós vamos chamar, então, para a primeira palestra, conversa. Eu gostaria, até por uma questão de horário, que a doutora Tereza me comentou, de
convidá-la para que pudesse nos dirigir a primeira palavra nesses trabalhos desse dia, dessa manhã. Obrigada. Obrigada. Difícil, hein? Começar aqui com essa plateia é uma tarefa das mais árduas, mas, enfim, vou falar aqui sentada, porque fiz algumas anotações, não fiquem assustadas, né? O povo do direito, normalmente, tem a mania de falar por horas, mas vou tentar ser o mais breve possível, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os meus companheiros aqui de painel, de mesa, né? E o faço na pessoa do Dr. Ricardo, vice-presidente, né, da Sociedade Brasileira de Cancerologia, que muito me honrou com este convite, ele que é o coordenador deste painel. Muito obrigado mesmo. Cumprimento ainda todos os que estão aqui presentes. É um prazer falar com cada um dos senhores e das senhoras. Quero dizer também que devo iniciar dizendo que este congresso ele já se distingue pelo próprio nome, né? Todos juntos contra o câncer. E eu digo isso porque, mais do que nunca, no nosso país, mas eu posso dizer que no mundo inteiro, a necessidade dessa somatória, dessa sinergia, né, de esforços e de vontades positivas dos mais diferentes integrantes da esfera da que falo, então, no caso, médicos, profissionais de saúde, área jurídica, os entes governamentais, o terceiro setor, enfim, a sociedade como um todo, para debater essa que é uma questão das mais importantes, né? O câncer, como já foi dito aqui pelo Dr. Ricardo, ainda é uma das maiores causas de morte globalmente falando, não é? Então, essa aproximação de todos nós aflora uma necessária solidariedade, né, que é muito importante para o debate e enfrentamento de todas as graves questões pelas quais a humanidade passa. Uma delas, seguramente, o direito à saúde. Bom, e esse painel traz, por sua vez, como centro do debate, né, a importância dos formadores de opinião como atores sociais, né, na luta contra o câncer. Bom, então, como já disse, proveniente da área jurídica, vou tentar fazer aqui uma abordagem de alguns aspectos que me pareceram mais pertinentes, né, com o painel, e também depois, talvez, um lado um pouco mais confessional, porque, e já adianto também, já enfrentei o câncer, já fui paciente, já perdi uma mãe também, né, para a doença, enfim, então, tenho uma visão, talvez, de todo esse problema, não só na área jurídica, mas também no quanto é doloroso esse enfrentamento pessoal, mas bastante superável, né? Graças a Deus, inclusive, às aos avanços científicos como um todo. Bom, a constitucionalização da saúde é uma das inovações da nossa Carta de 88, assim como o direito à educação, o direito ao trabalho, né? E ele guarda uma relação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o que nós devemos entender aqui, quando nós lemos o artigo 196, ele diz o seguinte, da nossa Constituição: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, ou seja, aqui falando na busca pela qualidade de vida, né, a nossa Constituição assim diz, proteção, aqui já dizendo com relação à prevenção das doenças, né, e, por fim, a recuperação, que aí se referindo já diretamente a terapias curativas, né. Ou seja, do texto constitucional se extrai ainda, e falava agora há pouco com o doutor André, né, que o direito à saúde, e alguns até falam meio jocosamente, então o direito de não morrer. Não, é o direito, sobretudo, de viver, mas de viver de forma digna, de ter uma vida digna. E complemento eu, e muitos pensam assim, da mesma forma, uma morte que seja digna, né? Porque a morte faz parte da vida, afinal de contas. Bom, e esse é um direito fundamental, né? Um direito fundamental de segunda geração, dimensão,
derivado dos direitos humanos. Já ressalto aqui, quando se fala em direito fundamental, nós estamos falando num conjunto de situações jurídicas que, caso não sejam asseguradas, elas não conseguem, elas impedem, vamos dizer assim, a boa qualidade de vida, né, ao ser humano. Então, daí porque a necessidade e os nossos entendimentos, e aí vem toda a questão também da judicialização, né, ele deve ser concretizado pelo poder público, com o objetivo de garantir a todos os indivíduos as qualidades básicas para que possam sobreviver com dignidade. E os direitos fundamentais, nós estamos aqui falando de um deles, eles são, isso é o entendimento da doutrina unânime, invioláveis, imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, daí porque não se admite qualquer afronta a eles. Eles se constituem, vamos dizer assim, verdadeiros créditos que o indivíduo tem com relação à sociedade, né, à coletividade, para que ele possa participar do bem-estar social, né? Então, aí, o famoso estado do bem-estar social, que seria algo que foi adquirido pela humanidade, né? É um conjunto de bens e valores positivos adquiridos pela humanidade ao longo do tempo. Então, nós temos aqui já duas situações. O direito à saúde é um direito fundamental e está estabelecido na nossa Constituição, né? E é um direito também tido como indisponível. Daí porque, inclusive, advém a legitimidade do Ministério Público para propor, para ajuizar também o Ministério Público ações para ver prevalecer este direito, ou para buscar este direito à saúde. Então, dentro disso, o resultado é um só, não há outro entendimento. O poder público tem que se desdobrar, não é? Para conseguir atender a todas essas necessidades da maneira mais eficaz possível. Ao mesmo tempo que os cidadãos podem exigir que o Estado preste medidas com o intuito de prevenir doenças, não é? E que também haja, prevenir doenças, tratamentos, e que também haja de forma a se abster de praticar atos que possam ser nocivos à saúde ou impedir que se pratique, vamos falar aqui da questão da poluição, por exemplo, não é? Então, um outro exemplo aqui, e a gente vê isso muito, é algo que acho que todos conhecem, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que todo cidadão carente, sobretudo cidadão carente, possa receber medicamentos e tratamentos médicos, né, cabendo aos entes federativos, aí, União, Estados e municípios, isso até em função do SUS também, que tem previsão na nossa Constituição, né, no artigo 198. Então, todos eles respondem solidariamente. Pouco importa, na hora de eu propor ação, se eu vou propor contra, não, é o Estado, é o município, é a União. Eu posso propor contra qualquer um deles, porque eles vão responder solidariamente. Mas também é correto afirmar, de outro lado, né, que o direito à saúde não vai se concretizar de forma plena sem que o Estado cumpra a obrigação de assegurar a qualidade também das drogas distribuídas aos indivíduos, mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar efeitos que possam ser nocivos ao ser humano. E aí eu me lembro do episódio recente da tal pílula do câncer, não é, que foi editada, inclusive, uma lei pelo Congresso Nacional, autorizando que fosse receitada, que fosse produzida, e que depois houve uma ação, uma DIN, uma declaratória de inconstitucionalidade proposta pela AMB, Associação dos Médicos do Brasil, e, através dessa ação, foi dada uma liminar pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo as eficácias dessa lei até uma decisão final, que, até onde me consta, ainda não foi tomada. Mas, mesmo nessa votação, os senhores veem quanto isso é uma questão polêmica. Alguns ministros deferiam parcialmente a liminar, para entender que a lei estava conforme a Constituição, no sentido de que, aos pacientes terminais, ou seja, aqueles que nenhuma outra mais ação reconhecida cientificamente pudesse ser adotada, essa pílula poderia ser distribuída. De toda forma, eles ficaram em minoria, se eu não me engano, foi por 6-4 a votação, não me lembro. Então, houve simplesmente a suspensão da eficácia dessa lei. Então, como eu disse, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 198, criou o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né, para o planejamento de ações e serviços, visando atingir os fins
e os objetivos constantes do artigo 196, sendo certo que a Lei 8.080, de 90, regulamentou o SUS. Bom, tudo isso para dizer que nós temos um arcabouço legislativo dos mais sofisticados, completo e humano, né, no que diz respeito à questão de saúde, mas um arcabouço ainda pouco conhecido pelos pacientes oncológicos, talvez pela sociedade como um todo. E aqui eu faço um pequeno parênteses para a seguinte colocação. Há uma enorme judicialização. E existem hoje se discute na doutrina, por exemplo, a questão de um princípio que se chama princípio da reserva do possível, que é um princípio que advém do direito germânico, né, dizendo assim que os direitos sociais, o reconhecimento deles depende da disponibilidade dos recursos públicos necessários para satisfazer as prestações materiais que são objeto dele. Alguns discutem e dizem isso. Bom, isso é porque na Alemanha, viesse o legislador ou doutrinador alemão conhecer a realidade do Brasil, ele diria que aqui é inviável a aplicação desse princípio, em razão do nosso quadro histórico aí de miséria e de problemas sociais de toda a ordem. De outro lado, há um entendimento, e há também até um entendimento dos colegas do Ministério Público que atuam diretamente nessa área, os colegas na área do consumidor, por exemplo, aí na questão dos planos de saúde privado, ou os colegas que atuam na área da saúde pública, aí envolvendo muitas questões com relação ao SUS, né, de que esse direito social, essa política social de assistência à saúde, especialmente fornecimento de medicamentos, insumos e demais correlatos, é algo que já foi aceito, já foi implantado pelo Estado, quer seja através da Constituição, quer seja porque se trata de direito fundamental e indisponível. Inclusive, em razão desses fatos, já se faz, quando da elaboração do orçamento do Estado, enfim, do município, isto já deve ter sido considerado. Daí porque não se pode argumentar, muitas vezes, como tentam fazer os entes governamentais federativos, mas esse medicamento é muito caro, eu não posso bancar. Não, você tem que ter previsão, e, sobretudo, quando já tem políticas que estão sendo executadas. Então, falo muito genericamente, até em razão do tempo, mas esta é uma discussão que se põe. Né? E, aqui adiante, o Ministério Público sempre atuando na defesa daquilo que entende que é o direito indisponível, que é o direito previsto constitucionalmente, que é o direito à saúde a ser assegurado a todo e qualquer cidadão brasileiro, de maneira uniforme e igualitária. Né? Pois bem, e aí nem preciso dizer, todos aqui sabemos, né, o quanto é difícil receber o diagnóstico de qualquer doença, né, notadamente do câncer, em razão, até como eu comentava agora recentemente, do estigma que ainda acompanha essa doença, que é muito associada à morte, né? A morte, sofrimento, desfiguramento, enfim. Isso, muito embora hoje nós saibamos, e li em algum lugar, claro, estou falando aqui numa plateia que tem médicos, e todos seguramente sabem muito mais do que eu, mas li em algum lugar que cerca de 60% hoje dos tumores malignos são passíveis de tratamento e de cura, claro, se for adequadamente manejada toda o que existe aí de medicamento e de recursos científicos, né? Mas, de toda forma, o câncer ainda é visto como uma doença maldita, né? Por muitos. Isso sem se falar da lenda, né? Vamos dizer assim, de que é uma punição, né, por algo que você fez desde Hipócrates, né? Os doutores estão aqui, acho que século IV, antes de Cristo, já dizia que toda doença deve ser vista sob a luz da ciência, e não sob a luz de nenhum tipo de punição ou de maldição. Mas isso tudo também são situações que o paciente de câncer enfrenta, e aí vem a importância também nessa luta, e também falo por mim, do apoio psicológico, não é? De você poder falar dos seus medos, das suas inseguranças, dos seus temores, dos seus sonhos, numa sessão de análise, terapia, enfim, o que seja. Bom, e diante de uma notícia tão impactante, evidentemente, nem todos os pacientes se lembram de buscar seus direitos, até porque, como eu disse, muitos sequer
sabem quais são eles, né? E são vários os direitos do paciente portador da neoplasia maligna. E elenco aqui alguns direitos que são importantes para que todos conheçamos, mas, sobretudo, eu digo aqui, aquelas pessoas hipossuficientes que têm mais dificuldade econômica mesmo, porque muitas vezes faz diferença. Por exemplo, para essa pessoa saber que ela tem direito de levantar o fundo de garantia e o PIS, né? Ou ainda que porque eles estão acometidos pela doença ou porque tenham dependentes diagnosticados com câncer. O direito à reconstrução mamária, na hipótese de quem passa pelo câncer de mama, o direito à dispensa do rodízio de veículos, compra de veículos adaptados ou especiais, quando o portador da neoplasia maligna tem sequelas decorrentes da moléstia, com isenção de ICMS, isenção de PVA, isenção de IPI, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício de assistência permanente, que seria acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez do segurado no INSS, que necessitar de cuidador a critério médico, quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação por meio do seguro habitacional, quando a doença é posterior, né, quando a descoberta da doença é posterior à aquisição do imóvel, amparo assistencial de um salário mínimo mensal, desde que a renda familiar dividida pelo número de familiares seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Veja que também o legislador e os entes governamentais eles dificultam um pouquinho o entendimento desses direitos, né? Eles não querem facilitar. Transporte coletivo gratuito, municipal e intermunicipal, em caso de deficiência, vocês precisam ter algum problema, dificuldade de deambulação, enfim, que pode ser estendido a acompanhantes. Que mais? Serviço de reabilitação profissional para o trabalhador na Previdência, prioridade na tramitação dos processos judiciais. E aqui eu preciso finalizar, então vou reduzir bastante o que eu tinha a dizer. Como a divulgação desses benefícios ainda é insuficiente, muitas pessoas não têm conhecimento deles, é importante uma parceria entre todos nós, né, os médicos, profissionais de saúde, o pessoal da área jurídica, ONGs, no sentido de divulgação desses direitos. E digo que no nosso Ministério Público de São Paulo, recentemente, foi instaurado um procedimento de acompanhamento de política pública para acompanhar justamente as providências que as unidades de saúde da rede pública municipal têm adotado no sentido de informar aos portadores de câncer acerca dos direitos que lhes são garantidos pelo ordenamento jurídico, né, sendo que, em caso de resposta negativa, se pede para que seja apresentado o projeto de implementação de cartilhas e protocolo destinados a essa finalidade, sem prejuízo de tantas outras atividades. Bom, eu vou finalizar, desculpa o excesso de tempo, que eu já sei que já ultrapassei, mas eu gostaria de finalizar mais uma vez, agradecendo, dizendo que meu depoimento pessoal é o seguinte: a minha melhor forma de lidar com o diagnóstico, e que eu recebi de uma forma bastante, até digo aqui, porque um direito do paciente é o tratamento humanitário. Eu me lembro que, quando o médico excelente, que até hoje eu agradeço, não lembro mais o nome dele, mas me deu o diagnóstico, eu estava, depois da minha... como é que chama? Da mamografia, eu estava na sala de ultrassom, ele entrou com um ar muito sério, circunspecto, e disse: eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. E, a partir desse momento, eu tremi da cabeça, eu não sei nem como cheguei em casa. Então, veja, até hoje, eu acho que esse médico ele foi muito importante na minha vida, de verdade. Rezo por ele, mas um pouquinho mais de humanidade, eu diria que não faria mal, né? Que não pesaria. E falo respeitosamente, porque, ao longo do meu tratamento, além do apoio da minha família, que foi fundamental, do meu marido, parceiro de toda a vida, das minhas filhas, que, inclusive, doaram cabelo, aí não sei se exatamente para a sua, mas fizeram doação, foram lá, cortaram. Eu tive a parceria dos meus médicos, profissionais estupendos, maravilhosos, da minha terapeuta, né? A todos eles, como eu digo, eles estão sempre ali no meu agradecimento noturno. Né? E finalizo aqui dizendo que existe um pensamento budista, e vou mesmo finalizar agora, existe um pensamento budista que diz o seguinte, que a paz ela só pode ser construída dentro de um clima de confiança recíproca. E eu vou me permitir usar esse pensamento para dizer que também o processo curativo, de tratamento de qualquer doença, ele só é possível, ou pelo menos ele é melhor construído, a partir de uma relação também mútua, de confiança, entre paciente, médico
e todos os profissionais de saúde. Vocês são fundamentais para nós, principalmente quando nos ouvem. A gente também precisa falar. São muitos temores. Eu agradeço muito a oitiva. Desculpem aqui o juridiquês se foi muito excessivo. E, mais uma vez, peço milhões de desculpas pelo excesso de tempo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tereza, pela sua excepcional apresentação. Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de discutir algumas coisas ou algumas perguntas, abrir algumas perguntas posteriormente. Mas, nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção de todos, porque nós vamos fazer uma homenagem muito especial ao nosso querido Maurício de Souza, essa figura humana notável que tem conquistado todo o respeito, a admiração do povo brasileiro, pelas suas extraordinárias qualidades pessoais, pelos seus valiosos dotes profissionais, como excepcional artista que é, e sempre compartilhando da sua obra, da sua genialidade no enriquecimento das nossas vidas. Muito obrigado, viu, Maurício de Souza, pela sua presença. Quero também agradecer ao seu sobrinho, Amaury de Souza, que foi o grande interlocutor desse convite. Eu quero dizer que hoje a Sociedade Brasileira de Cancerologia ela está divulgando mais uma vez a segunda edição do livro Prevenção do Câncer. E esse livro ele consta com um prefácio do jornalista Ricardo Boechat e consta dos capítulos escritos por célebres médicos no cenário nacional e internacional, todos engajados, envolvidos com a prevenção, com a preocupação na qualidade da cultura de antecipação da doença. E eu quero aproveitar a oportunidade para, como exemplo e como reverência, citar o professor Ivo Pitangui, que tive a honra de ser aluno, e que deixou o seu último capítulo escrito nesse livro. Livro esse, que eu estava conversando com Maurício de Souza, ocupa hoje um lugar de referência na bibliografia médica, da formação médica, uma lacuna que sempre foi deficitária no nosso ensino médico da prevenção. E o Maurício de Souza fez essa capa extraordinária, gentilmente cedida à Sociedade Brasileira de Cancerologia, com essa leitura fantástica do icônico desenho de Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, trazendo aí uma analogia da importância da proporcionalidade dos nossos bons hábitos de vida na prevenção do câncer. Muito obrigado, Maurício. Eu gostaria, nesse momento, de convidar o doutor Joaquim Medeiros, quero convidar a senhora Cecília Lerário e ao doutor Marcelo Medeiros para que possam fazer essa justa e merecida homenagem a esse grande homem, Maurício de Souza.
Obrigado. Olha, Maurício, gente, vou compartilhar com vocês como começou a relação do Maurício com o projeto Dodói. A gente, na Brale, estava atendendo as crianças com leucemia, linfoma, e eu, desde pequena, os meus pais me falavam que ia passar a minha doença, minha mãe falava que já tinha tido, e eu, bem pequenininha, sabia por que ela estava me falando aquilo, se eu sabia que era uma coisa particular minha, né? E nos hospitais também a gente se deparava com os pais sempre contando uma historinha para a criança, olha, vai passar, é um guerreiro, e a luta, mas nunca falavam de cara o que a pessoa tinha, a criança tinha, como que ela ia enfrentar, como que iam ser as etapas do tratamento. E eu falei, precisamos de ajuda de um gênio que ajude na comunicação com as crianças para falar de assuntos sérios. E aí eu estive lá no Instituto Maurício de Souza, falei, Maurício, eu tenho uma missão difícil, falar de um tema complicado para as crianças, precisamos criar um personagem em uma linguagem específica. Maurício falou, vai nascer o Dodói. A minha filha Mônica, sempre que ficava... Hein? A Wanda, minha filha Wanda, a Wandinha Dodói, ela falou assim, a minha filha Wanda sempre se machucava e falava, papai, Dodói, papai. Então vamos criar uma personagem, assim nasceu a Maria, a Luz, né? Então, está no stand de vários hospitais, acho que já 110 hospitais aqui no Brasil que trabalham com câncer infantil, tem o projeto Dodói, e a gente já atendeu ano passado 3.000 crianças que receberam gratuitamente o boneco, o kit do médico, gibis, livros de atividade, livro para os profissionais. Então, é um prazer a gente estar aqui. Se vocês não têm o Dodói no hospital de vocês têm que conhecer para levar. E Maurício, obrigada por tudo isso que você fez e por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela homenagem. Nós fazemos o que no coração devemos fazer, no estudo, em todas as circunstâncias, quando há necessidades desse tipo, né? E eu fico muito feliz com essa atividade, com a coisa funcionando, logicamente, e com a possibilidade, lógico, que eu tive com a minha equipe, de colaborar com vocês nessa luta aí, incansável, mas maravilhosa, que eu vejo, acompanho de perto também, pela Perula, quando ela fala uma rádio, contava outra, né? E por aí, nas diversas manifestações que vocês mantêm nas redes de comunicação. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês todos, e qualquer coisa, eu e a turma da Mônica estamos aqui. Todos aqui fãs da Turma da Mônica, lendo os gibis da infância, né? Normalmente, quando faz algumas palestras, algumas viagens por aí, no Brasil inteiro, eu faço uma pergunta, eu vou ter coragem de repetir aqui. Quem de vocês teve a Turma da Mônica na infância ou como criança? Quem? Levanta a mão. Meu Deus! A propósito, não tem nada a ver, nós estamos com um sucesso mundial na Turma da Mônica hoje, que chama-se Mônica Toy. Está no YouTube, estamos já chegando nesse fim de ano a 3 bilhões de visualizações. É uma coisa incrível, até o YouTube ficou meio admirado com os nossos números. Com a Mônica, com a força da Mônica mundial, né? Hoje, por exemplo, a campeã de audiência é a Rússia. Segundo, México, com visualização. E a Magali também vai. A Magali vai junto, né? A colega aqui está mostrando uma camiseta da Magali.
Então, eu acho que tudo tem seu momento e tudo tem um momento também de a gente colaborar, ajudar e também tratar com humor e levantar moral de alguma maneira, com conselhos e com humanidade, como a doutora sugeriu aí. Eu penso que estamos juntos na mesma luta, na mesma briga, com os mesmos ideais, e agradeço muito mais uma vez a homenagem aqui. Obrigado. Vamos dar seguimento, então. Só que agora nós vamos ter que correr um pouquinho. Eu vou pedir para que os palestrantes restringam um pouco mais as suas falas. Eu gostaria de convidar a Flávia Flores para que fizesse o seu pronunciamento e a sua mensagem. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Flávia Flores e eu sou uma das carecas mais famosas da internet. Com 35 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama e foi um choque muito grande, né, como todas. Chorei 10 dias seguidos, sem sair da cama, só minha mãe me levava comida, assim, para de chorar, pelo amor de Deus. Mas eu ficava pensando, cara, eu vou ficar careca, eu vou ficar sem peito, eu vou passar por um tratamento. Eu comecei a olhar na internet, o que era aquilo? E eu só via coisa ruim, sabe? Eu só via gente debilitada, careca, na cama. E eu não via nada de bonito, eu não via nada de inspirador e aquilo me deixava muito preocupada. Então eu trabalhava com moda, sempre trabalhei com moda há muitos anos, eu era modelo, trabalhei no comercial, no marketing, então a gente tem essa preocupação com a aparência, a gente é cobrada. E eu pensei, poxa, deve ter algum artifício de beleza para quem está passando por essa fase, e comecei a procurar, fazer essa pesquisa na internet, quimioterapia, beleza, quimioterapia, estética e câncer, como usar lenço, como usar a peruca, maquiagem, como botar o cílio postiço quando a gente não tem um cílio no olho, a gente perde todos os pelos, a gente perde o formato do rosto de tanto remédio, a gente perde a cor, a gente fica acinzentada, né? Então, eu pensei, tá, vai ser difícil. E mais difícil ainda, meu namorado me bloqueou na internet, me bloqueou no Facebook, então ele me abandonou, como a maioria das mulheres são abandonadas, infelizmente. E meus amigos também sumiram, foi todo mundo assim, me deixou sozinha. Mas eu entendi que os meus amigos que gostavam mesmo de mim, eu dei uma ligada, disse, amiga, o que acontece? Sabe que eu estou passando por um tratamento, eu estou com câncer, por que você não está aqui do meu lado quando eu estou precisando de você? Ai, amiga, toda vez que eu penso, eu choro. E como é que eu vou chegar na sua frente e começar a chorar, né? Então eu pensei, a gente tem que ter paciência, a gente tem que, né, eu vou dar um tempo para os meus amigos. Tudo bem, nada, eles me procurarem, eu lá nas minhas pesquisas da internet, ia começar a minha quimioterapia, já tinha feito a minha cirurgia, e comecei estava um dia antes da minha quimioterapia na internet procurando os meus amigos, procurando alguma coisa que me desse uma luz, e o Facebook dizia assim, cria uma página. E eu passava pra lá, passava pra cá, e um botãozinho gritando, cria uma página. E eu criei uma página. Daí, criei uma página no Facebook. Ai, que ideia boa. Se eu botar uma página, eu vou botando meu dia a dia ali, e meus amigos não precisam me ligar. Eles podem dar uma olhadinha na página e ver o que eu tô passando. Né? Então, amanhã eu vou fazer minha primeira quimio, eu vou fazer um vídeo. Eu vou postar, porque eu não sabia o que era uma quimioterapia, ninguém da minha família tinha passado por isso. Eu não sabia se quimio era quente, se era fria, se vinha de cima, se vinha de baixo, se era uma cabine de quimioterapia. Não sabe? Eu não tinha nenhuma ideia. Então eu resolvi, não, eu vou filmar e até para ser educativo, né? Para os meus amigos que não sabem o que é. Quem sabe um dia eles vão comigo. Então fiz meu primeiro vídeo. Daí fazia todo dia assim, hoje eu tô tranquila, disseram que eu ia ter feito
pela terapia de nada. Segundo dia, se eu tô bem, acho que eu vou na praia. Daí, terceiro dia, eu vou almoçar com meu pai. Eu fazia assim meu diário. Daí, chegou o grande dia, caiu o cabelo, né? Daí, fiz outro vídeo, caindo o cabelo, mas não fiz a Camila, do Laços de Família, chorei, não fiz. Eu fiz diferente, né? Eu fiz assim, alta astral, assim, não vou assustar meus amigos. Eu queria que eles ficassem por perto de mim, então eu não podia estar aquele cenário triste, horrendo. Não, tinha que ser uma coisa legal, né? Divertida, leve, mas também não tão divertida assim, pra não passar, né, da linha do respeito ali. Então, foi assim que começou o Quimioterapia e Beleza. Eu fiz a página chamada Quimioterapia e Beleza, porque eu estava procurando dicas de beleza e também esse canal de comunicação com meus amigos. Só que esse nome Quimioterapia e Beleza foi engraçado porque virou uma... Quando a pessoa pesquisava a mesma coisa que eu queria assim, ai, eu também ficar bonita, tô com câncer, eu quero ficar bonita, eu botava Quimioterapia e Beleza, me achavam. E daí eu comecei a falar com muitas mulheres. Né? Daí eu também tô diagnosticada, e agora, amiga, como é que vai ser? Eu assim, ai, cara, já caiu meu cabelo. Olha só, daí a gente começou a ter essa conversa. E outras meninas assim, eu já passei por isso, posso te dar uma dica? Deus me conta. Então a gente começou a ter virou uma comunidade. E assim surgiu o Quimioterapia e Beleza, que hoje é um instituto, né, que a gente começou a profissionalizar e fazer mais ações. Tem a parceria com o Instituto Abitec, que tem de Bem com Você, que é um projeto maravilhoso, que leva a aula de automaquiagem para os hospitais, que é o meu xodó. Tem o Banco de Lenços Flávia Flores, que a gente entrega lenços pelo correio para os pacientes, sem custo nenhum. Elas vão lá, me contam quem elas são, de onde é que elas são, o que elas estão se tratando e qual o estilo delas. Daí eu falo assim, meu nome é Fabiola, eu sou bem perua. Daí eu vou lá e acho um lenço lindo, com dourado, e eu vou mandar pra ela. Né? Então, eu sou romântica, eu acho um lenço de florzinha e mando pra ela. Então, assim, essas pequenas coisas que eu sei fazer, que é trabalhar com beleza, com moda, é essa ferramenta que eu achei pra ajudar também. Né? A doutora Fabiola, ela fala, né, da primeira pessoa, porque ela é paciente e médico, porque é isso que ela sabe fazer também. E uma amiga assim, eu também quero fazer uma página, mas amiga, você faz o quê? Eu sou professora de yoga. Vamos falar sobre yoga durante o tratamento. Então, se cada um puder fazer um pouquinho, pegar as suas habilidades para ajudar o próximo, olha só que mundo lindo que a gente pode, né, ajudar um monte de gente e poder fazer um mundo melhor. Deixa eu ver mais o que eu vou falar. E é isso. Então, esse é o Instituto Quimioterapia e Beleza. Eu sou Flávia, paciente oncológica. Hoje eu também tenho essa paciente fora de tratamento. Eu também tenho uma novidade que eu casei agora, depois de muitos anos. Eu tenho era um namorado, agora meu marido. A gente, agora depois do câncer, eu tô com 40 anos e eu vou ter um filho. Então, também é outro case, assim, tipo, a paciente. Eu tô grávida, mas eu vou trabalhar nisso, mas é isso, assim, a paciente fica preocupada, eu tô com câncer, nunca mais vou ter filho. Não, gente, até homem vira mulher, né? Gente, a gente pode ter filho, sim. A gente dá um jeito. Se não for natural, tem inseminação. Eu também vou tentar um tempinho, senão eu vou ter in vitro. Então, não vou ter uma, vou adotar. A gente tem jeito pra tudo nessa vida. E eu digo, o câncer se não mata em beleza, gente. Obrigada. Obrigado, Flávia, pelo seu trabalho. Eu gostaria agora de chamar a Mariana para falar sobre a cabelegria. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana. Então, quem não me conhece, eu sou fundadora da ONG Cabelegria. A ONG Cabelegria, eu vou falar um pouquinho o que é a ONG Cabelegria. A gente arrecada cabelo e confecciona perucas para pacientes com câncer ou pacientes que têm alguma doença que tenham com sintoma queda do cabelo. Vou contar um pouquinho
da história do Cabelegria e como a internet ajudou o Cabelegria a ir para frente, né? A gente a crescer, e o quão a internet é importante para disseminar todo o tratamento, até o trabalho das ONGs, ou enfim, da quimioterapia, de médica paciente. Então, o Cabelegria iniciou em 2013 com uma vontade de doar o cabelo. Então, desde pequena, eu sempre gostei de ajudar muito os outros, ajudar animais. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho louca em ajudar os outros. E eu, junto com a Milene, que é outra fundadora da ONG, tive vontade de cortar o cabelo e doar. Bom, vamos fazer um evento pequeno, convidar as amigas, e a gente leva uma quantidade razoável para o hospital para não levar só 2 doações. Então, a gente criou um evento nas redes sociais e esse evento acabou viralizando. Assim, um dia tinha mais de 1.700 pessoas querendo informações de como poderia doar o cabelo. E aí a gente, enfim, vamos fazer uma campanha mesmo, criar um nome. Eu sou designer, a Milene era publicitária. Então, a gente criou a campanha Cabelegria. Inicialmente, a gente só ia arrecadar esses cabelos e levar para o hospital. Juntando, enfim, em um mês, a gente já tinha mais de 1.000 cabelos cortados na nossa casa. A gente falou, vamos levar para um hospital. Ao procurar um hospital para poder fazer essa doação, a gente se deparou com outro problema. Nenhum hospital fazia a confecção própria da peruca. Então, a gente falou, bom, deixar o cabelo aqui também não vai trazer a solução, porque a peruca e o cabelo não vai chegar no paciente. Vamos tentar fazer todo o processo. Então, a gente procurou parceiros e conseguimos um salão que costurava a peruca para fazer essa peruca. E tudo aconteceu muito rápido. A internet, gente, tem um poder absurdo, da forma boa e da forma ruim também. Então, a gente começou em outubro. Em dezembro, a gente conseguiu entregar a nossa primeira peruca para uma paciente, uma criança, que inicialmente, para a gente poder atender a demanda, a gente só atendia crianças, e como era tudo muito novo para mim e para a Milene, a gente decidiu filmar e botar nas redes sociais esse vídeo. Outra coisa que viralizou. Então, acho que o doador poder ver, de fato, que a doação dele estava chegando no paciente, também foi muito importante para a ONG deslanchar. E tudo, assim, foi muito rápido. Em março, a gente estava no Luciano Huck, coisa que a gente nem acreditava, porque, de fato, começou tudo com uma ideia de ajudar. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode fazer um pouco mais de entregar essa peruca pronta para o paciente? E aí, depois, o Luciano Huck explodiu. A doação de cabelo, antigamente, quando a gente começou, não se falava muito de doação de cabelo. Então, acredito que a gente pegou um momento que a internet começou a crescer muito, os conteúdos da internet começaram a crescer muito, as pessoas buscavam muito conteúdo na internet e as pessoas buscavam lugares para poder ajudar. Então, acho que de uns 3 anos para cá, existe o brasileiro, as pessoas começaram a procurar muito uma forma de poder ajudar. E eu falo que o Cabelegria é uma ponte mesmo de quem quer ajudar, quem quer doar o cabelo, e do paciente que quer receber uma peruca. Então, a gente pega essas pessoas que querem ajudar e une, acaba fazendo essa ponte de quem quer ser ajudado. Hoje, o Cabelegria, enfim, a gente já conta com 3 bancos de perucas físicos, então a gente vem montando banco de perucas dentro dos hospitais, que a nossa intenção é poder levar da melhor forma possível a peruca para o paciente. Então, o banco de perucas, a parte boa do banco de perucas é que o paciente pode sentar e experimentar quantas perucas ele quiser e levar a que mais gostar. E a gente se preocupa muito em poder trazer todos os estilos para o paciente. Então, a gente tem peruca de dread, a gente tem peruca rosa, roxa, loira, morena, black power, de todos os estilos. Por que não fazer... ter um estilo diferente durante o tratamento. Então, recentemente, a primeira peruca de dread que saiu, eu jurava que ia ser para uma paciente nova, de uns 16 anos, e uma paciente de 53 anos entrou no banco de perucas, viu a peruca de dread e se apaixonou. A filha dela ficava indignada, falava, mãe, você não vai sair daqui com essa peruca, pelo amor de Deus, vão achar que você é louca. E ela falou, a minha vida inteira eu sonhei em ter dread. E nunca tive coragem de fazer, porque se eu quisesse tirar, eu ia ter que raspar a cabeça.
Então, vou aproveitar. E ela saiu, a filha falava, mãe, o que o médico vai achar de você? Pelo amor de Deus. E ela levou a peruca, enfim, ficou 1 mês e meio com a peruca e depois ela enjoou de ter dread, enfim, foi lá e trocou a peruca por uma peruca comum, né, igual o cabelo dela. Então, eu acho que, durante o tratamento, que eu falo para todo mundo, estar careca tem que ser uma opção, não uma condição. Então, o câncer a quimioterapia acaba trazendo isso como uma condição. Então, o Cabelegria quer, e eu falo para todo mundo que eu vou dormir em paz e vou descansar o dia que um paciente receber o diagnóstico e não pensar na careca, porque ele sabe que ele vai poder contar com o Instituto Quimioterapia e Beleza, com o lenço, com o Cabelegria, que traz a peruca também. Então, ele vai se preocupar 100% em como eu vou me curar e o que eu vou fazer para poder me curar. Não vai pensar na estima, que vai ficar careca, enfim. Eu acho que, juntando um pouco, arrematando um pouco, a questão de como que as redes sociais e os influenciadores influenciam, de fato, no tratamento. Eu sempre indico quimioterapia e beleza, porque a gente sabe que tem uma falta de informação, principalmente nessas questões de várias coisas que a Flávia dá dica, de blush, de creme específico. Tem um grupo no WhatsApp que trocam informações o tempo inteiro de qual creme você usou, qual creme foi melhor para a sua pele, ou esse creme não está me fazendo bem, alguém me recomenda. Isso é muito importante, gente. Isso, no tratamento, essas informações são muito importantes para todos os pacientes. Bom, e eu quero finalizar agradecendo todo mundo que está aqui. E quem não conhece o Cabelegria, é o Banco de Perucas Móvel, que a gente também tem um caminhãozinho super fofo, que vai conhecer um dia, gente, é bem gostoso. As ações que a gente faz nos hospitais são bem gostosas, e é isso. Obrigada. O doutor Ricardo saiu e deixou o microfone. Eu segurar. É melhor ou eu levanto e faço socorro. Pode continuar. Bom, como o tempo está curto, acho que eu vou me auto-apresentar. Meu nome é Fabiola, eu sou médica, tá? Tenho 41 anos, fui diagnosticada com câncer ano passado, tá? Em junho de 2016, e aí eu virei paciente, mas não deixei de ser médica. Eu não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando, só diminui os plantões e diminui o ritmo, continuo com um ritmo mais lento. Porque o câncer me trouxe isso, uma das coisas boas do câncer. Diferente um pouco, acho que da maioria dos pacientes, eu não me desesperei e não derramei uma lágrima até hoje, por conta do câncer. Eu derramo lágrimas por outros motivos, de alegria habitualmente, mas por conta do câncer não. Por quê? Primeiro porque eu sou médica e eu acredito na medicina. Eu vejo meus pacientes serem curados diariamente. Na verdade, eu sou pediatra, não sou médica não gosto muito de paciente adulto não. Eu trabalho com paciente oncológico na UTI, né? Eu faço terapia intensiva há mais de 15 anos. Então, eu tenho o lado do câncer infantil, que são as crianças resilientes. Então, eu aprendi a resiliência há muitos anos. Sou formada, eu tenho essa carinha de nova, mas é porque eu sou conservada. Mas eu sou formada há quase 20 anos já. Então, você viu como o químio é bom? Químio conserva a gente, renova todas as células. Enfim, mas quando eu fui ver minha peruca, eu entrei num grupo de mulheres de WhatsApp. E aí eu vi como que o câncer é realmente doloroso para a maioria das mulheres. E eu vi como que adulto sofre. Porque apesar de eu coordenar o TI do AC Camargo, coordenar o TI do Lefort, e lidou com isso diariamente, com câncer infantil, e vejo que a criança não está nem aí para o câncer, nem aí para a careca, nem aí para a quimioterapia ou radioterapia, eu vi como que o adulto sofre nesse grupo de mulheres. E daí que saiu a ideia da mídia com blog, com
todo o cuidado de passar algum desses cuidados que eu estava vivendo no dia a dia. Então, todas as vezes que eu fazia quimioterapia e tudo que eu estudava com relação ao câncer de mama, porque não era o que eu lido no dia a dia, eu acabava passando nos meus posts diários. E passava também nos meus grupos de WhatsApp, né? E criei amigos, que eu falo que a gente tem que ter um clube só do nosso de cancerosas, né? Eu falo cancerosa e o povo fala assim, nossa, mas você fala cancerosa? Sim, nós temos câncer, né? Tivemos câncer, somos curados, somos tratados, alguns estão em tratamento. E não tem problema nenhum a palavra câncer, né? A gente tem que parar com essa história de que câncer é isso. Câncer é uma doença como outra qualquer. E doença não dá em pau, dá em gente em bicho, né? Pau não tem doença. Então a gente trata com o que a gente trata, que a gente tem de recursos na medicina. E hoje em dia a medicina está avançando cada vez mais, a gente tem que acreditar nisso aí. E eu, como médica, eu vou falar, nós somos humanos como médicos, né? Eu tenho que defender minha área aqui, né, gente? Nós somos muito humanos, e por nós sermos humanos, a gente bloqueia isso, doutora. E aí, por isso que seu médico falou isso, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Porque o meu médico também falou isso para mim, apesar de eu ser médico. Infelizmente, porque nós temos coração como médico. E aí eu também tenho coração como paciente. Fica super complicado. Para mim, agora, eu tenho todos os motivos, entendo todos os motivos do meu câncer. Porque agora eu sou de médica, paciente a paciente. Então, é super legal. Eu até agradeço ter tido um câncer. Primeiro que eu tô com esse mega maravilhoso, né? Meus cabelos, minhas perucas nunca foram iguais aos meus cabelos de verdade. Então, assim, foram sempre maravilhosos, sempre melhores. Eu acho que, assim, uma das piores coisas, a primeira coisa que a gente pergunta é sempre isso, né? Vou fazer aquilo que vai cair o cabelo? Apesar de tudo, apesar, né, dos efeitos colaterais, eu como médica sei que tem muitos efeitos colaterais piores que isso. A primeira coisa que a mulher pergunta é isso. É horrível perder o cabelo. Horrível. Então, um dos meus projetos, que inicialmente, por isso que a gente está aqui todo mundo junto, né? Que eu comecei foi fazer eventos beneficentes para arrecadar dinheiro para verba, para poder a gente confeccionar perucas, e acabei me associando à Única Alegria. Porque, na verdade, eu pensei assim, nossa, eu consigo, né, comprar perucas, eu consigo melhorar. E eu fiquei 1 ano em tratamento e eu fiquei 1 dia só careca. Só dormi 1 dia careca. Porque meu filho me acha esquisita careca. Ele falou, mãe, você fica muito feia. Então, pelo amor de Deus, não fica assim. Então eu dormi todo o tempo de prótese, eu não ficava. Então eu não tinha câncer, sabe? E o único dia que eu dormi careca, na verdade, no outro dia eu fiquei meio down. Então você acorda meio down. Porque você não é só careca, você não tem sobrancelha, você não tem cílio, e você está inchada do corticoide. É uma desgraça, né? Então, a gente tem que tentar levantar de alguma forma. Então a gente vai tentando através de perucas, de outras coisas. E tem um monte de outras coisas que a gente precisa melhorar na medicina e que eu acho que através do blog, através do livro, foi o que eu tentei fazer. Porque o médico não fala sobre libido com a gente, né? Depois, quando eu acabei o tratamento, eu cheguei para o meu médico e falou, olha, você não falou sobre isso comigo? Sabe? São vários outros detalhes importantes que a gente, no nosso grupo, eu já falei, a gente tem que ter um clube, e olha, se tiver empresário aqui, pensa nisso, num clube de mulheres só da oncologia. Vai ficar rico, viu? Já pensou com um crachazinho só pra gente? E aí, falando só sobre todos esses detalhes, com debate só sobre isso, a gente tinha que ter, porque, na verdade, a gente, nesse grupo, a gente fala só sobre tudo isso, que o médico oncologista e o nosso mastologista, ou sobretudo, ele está tão focado na nossa quimio, na nossa radioterapia, na nossa cirurgia, que eles esquecem de todos os outros detalhes, da nossa pele que resseca, sabe, dos nossos olhos que arde, que fica vermelho por conta dos efeitos da quimioterapia, do marido que abandona, porque 70% das mulheres são abandonadas no tratamento de câncer de mama. Isso é trabalho estatístico, 70% das mulheres são abandonadas, tá?
E agora, em 2017, acabou de sair um trabalho da ECMO que está mostrando que o que a gente fala, o que o paciente fala é o que os estudos estão comprovando. A gente não liga mais para náuseas e vômitos. O paciente agora está preocupado com que com o cabelo que cai, com que os amigos que não acompanham mais, com o marido que deixa. Então, é isso que está preocupando mais o paciente. Não é mais a náusea e vômito, porque a gente já tem remédio para isso, né? Então, a gente não está mais preocupado com isso. Então, a gente tem que focar nisso aí. A humanização é a coisa que mais importa realmente hoje em dia no tratamento. Então, multidisciplinar, né, doutora? O tratamento com a equipe multidisciplinar é o que mais a gente vê que falta. Eu tenho um monte de coisa para falar, né, mas ele vai botar a plaquinha várias vezes ali para mim, falando 1 minuto, acabou, acabou, acabou. Enfim, mas eu convido todos vocês, dia 18 de outubro, na Livraria da Vila, no Shopping JK, não podia deixar de fazer essa propaganda, né, para o lançamento do meu livro. Eu estou abordando quase tudo isso, né, porque sempre vai faltar alguma coisa. A gente tentou botar todos esses enfoques no livro e tem depoimento de várias minhas amigas do peito. Inclusive, uma delas estão aqui, tá? A Silvana, a Gia, a Flavinha, a Rose. Tem vários depoimentos delas aqui do nosso grupo do WhatsApp. Até da Flavinha, da Café Alegria. Tá? Então, também tem depoimentos delas no livro. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, Fabíola, parabéns pela sua exposição e por esse testemunho que você dá e por essa luta que você abraçou e vem desenvolvendo e beneficiando tanta gente. Eu quero interromper um pouco para convidar aqui o meu amigo Ricardo Boechat, maior jornalista da televisão brasileira. Ontem vencedor Mix, mais uma vez, por diversas vezes, e Boechat gentilmente veio aqui para falar aqui algumas coisas sobre essa importância do influenciador na divulgação do câncer de modo geral. Muito obrigado, Boechat. Eu vou passar a palavra a você. Bom, toda interrupção é indevida, especialmente em momentos como esse. Estava absolutamente tocado por sua narrativa e sei que todas têm conteúdo de igual densidade. Participar aqui do encontro Todos Juntos contra o Câncer, para mim, tem sido uma lição de vida e um compromisso também, um compromisso cidadão, que eu acho que todos temos que nos impor diante de temas de tal abrangência e de tamanho interesse para todos. Tenho percebido, a cada ano que passa, que, meu caro Antunes, que não só a organização tem prosperado, a estrutura tem se ampliado, as adesões também têm aumentado, como a repercussão na mídia também. Temos agora um estande das rádios do Grupo Bandeirantes aqui, temos vários companheiros meus de imprensa que vêm mediar os eventos, isso fatalmente amplia os espaços para o noticiário, não só sobre o encontro, mas com algo que está embutido no seu título, que é todos juntos por uma causa, todos juntos por um objetivo. Eu me sinto muito tocado sempre e procuro sempre participar de ações dessa natureza, porque gosto muito de repetir, e as mulheres não zanguem comigo com esta análise, de que, se você olhar para a criação literária, para o teatro, para o cinema, e até para a vida mesmo, as pessoas tendem a colocar o amor como o sentimento mais sublime da nossa espécie. Digamos que fizéssemos uma hierarquia, um ranking dos sentimentos nobres e tal, o amor estaria lá no alto do pódio permanentemente. E eu, um pouco de sacanagem, mas um pouco também por refletir uma verdade interior, eu não colocaria o amor nessa escala, e vou explicar. Ele é um sentimento que brota instintivo e naturalmente. Todo mundo aqui já quebrou a cara se apaixonando, todo mundo aqui já se apaixonou, já se desapaixonou, e ninguém é capaz de dizer, estando apaixonado ou já tendo estado, passando pelas glórias e pelos infernos desse processo no início e no fim, ninguém poderá dizer que tomou, no despertar desse sentimento arrebatador absoluto,
uma decisão racional. A gente se apaixona porque um impulso nos leva à paixão, né? E, às vezes, nos guia pelo resto da vida. Quem dá sorte lotérica consegue. Mas eu digo que o sentimento que, de fato, nos caracteriza como uma espécie na natureza, capaz de atos sublimes, supremos, é a solidariedade. Ninguém é solidário por instinto. Ninguém é solidário por impulso de solidariedade. Ninguém permanece na solidariedade pelas mesmas razões que permanece na paixão ou no amor. A solidariedade é um ato racional, é um ato deliberado, é um ato de consciência e, portanto, é um ato humano. A existência da consciência, mais do que a existência do amor, se me permitem essa maluquice, é a que nos diferencia de outras espécies do reino animal. E esse sentimento ao qual eu atribuo a nobreza suprema dentre todos os demais é o que guia eventos como esse, é o que motiva a presença de cada um de vocês aqui. A necessidade de estarmos e nos fazermos presentes, unidos, em torno de causas não só da luta contra o câncer, mas de tantas outras que fazem parte da nossa duríssima realidade, ainda que seja uma realidade que eu acho que está melhorando, em algum momento a gente vai sair desse abismo e teremos um país melhor do que jamais tivemos. Eu tenho muita fé nessa expectativa. E não confundam a minha esperança com otimismo, porque não são coisas iguais, viu? O otimista é o cara que entra numa jaula e acha que vai comer a onça. E o esperançoso é o que entra numa jaula e acha que vai conseguir achar uma saída. Eu estou nesse segundo grupo. Tive a honra de ser convidado para fazer o prefácio da primeira edição. Era a primeira edição, professor? Da segunda edição do livro da prevenção do câncer. E ali expus, num pequeno texto, a minha vivência familiar, pessoal, com essa dor, com essa luta. Perdi uma irmã adolescente, vítima de câncer, tive outros casos na família, alguns bem-sucedidos, outros não. É verdade que o caso da minha irmã remete aos anos 60. Tenho amigos queridos que enfrentaram. Marcelo Rezende, meu velho companheiro, morreu há poucos dias também, enfim, com a minha idade. E o fato é que o câncer está presente na nossa vida, às vezes até a gente, sem perceber que ele está no nosso universo familiar, no nosso universo de amigos. É preciso, cada vez mais, que ele saia do armário, que ele se coloque como prioridade na discussão coletiva, nas políticas públicas, né? É preciso que as autoridades cada vez tenham consciência da importância de agilizar processos, procedimentos de pesquisa, de liberação de medicamentos, de linhas de apoio à rede pública. É preciso que a iniciativa privada humanize também suas abordagens, suas práticas nesse sentido. É preciso, enfim, que a Justiça e o Ministério Público, dentro das suas áreas de competência e de responsabilidade, também encarem a luta de todos contra o câncer como uma luta que os insere também. Eu queria explicar para vocês que hoje eu devia estar mediando este painel, seria muito prazeroso para mim, mas eu não aceitei, tive que recusar o convite, porque eu deveria estar no México hoje e ontem, por conta de um debate sobre campanhas presidenciais, debates presidenciais. E era um encontro internacional, eu faria uma palestra ontem e hoje no México. Por conta do terremoto, até quinta-feira da noite passada, havia a expectativa de que o encontro seria mantido, mas foi cancelado. Então, já estava o meu substituto designado, meu companheiro Luiz Megali, e hoje, meia hora antes desta mesa começar, deste debate começar, o Megali entra no estúdio da Band News FM, eu estava no ar, espero um intervalo e me desbochar, não irei ao encontro todos juntos contra o câncer. Aí é que ele viu que é um terremoto de verdade, porque ele tomou um esporro monumental, e eu posso fazer isso com meu querido Megali, porque ele é um jovem, eu posso me arvorar entre aqueles que o colocaram nesse mercado. Eu quero agradecer a todos demais, mais uma vez, a oportunidade, ainda que rarefeita, rápida, de ter passado por aqui para cumprimentá-los, para abraçá-los, para manifestar mais uma vez toda a minha disposição e de todos aqueles que eu puder sensibilizar para caminharem juntos de vocês nessa luta que é de todos nós. Muito obrigado, um bom dia e um grande beijo. Obrigado. Obrigado, Wilson.
eles que estão atrapalhando. Professor, sente aqui. Sente aqui, professor. Sente aqui. Eu gostaria de chamar, então, agora a doutora Vera para fazer a sua exposição. Bom dia para todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, doutor Ricardo. E é muito gostoso estar entre amigos, né? Amigos, colegas aqui de trabalho, amigos. Falar de influenciadores, eu vou me permitir citar uma frase numa entrevista que foi dada a Paulo Bonfim, o nosso decano da Academia Paulista de Letras, né? Agora, dia 30, ele completa 91 anos. Perguntaram para ele o que é ser poeta. E ele respondeu: ser poeta é ser mais que humano, porque a poesia é maior do que o homem. Então, como influenciadores, eu acho que nós, todos os nossos projetos, todas as nossas ações, nós não somos eternos, né? Mas as nossas ações e os nossos projetos, eles ficam. E eu acho que isso é que é importante. Todos nós, aqui presentes, temos um talento dentro de nós. Ninguém nasce sem um talento. É só colocar o nosso talento para o exercício dessa solidariedade, que o Bochá falou agora, e realizarmos ações que ficam. Esse será o nosso legado. Eu trabalho no IPC desde 2004 e eu aprendi uma filosofia maravilhosa no IPC, agora IPC Grupo Lefort, que é o trabalho numa equipe multiprofissional. Nós precisamos uns dos outros, como colaboradores, né? Ninguém é uma ilha, ninguém faz nada sozinho. Então, no decorrer desses anos todos, eu acho que, quando a gente fala em humanização, a humanização começa dentro de uma relação médico-paciente de confiança. Rubem Alves dizia que, quando há confiança, o medo desaparece. Essa relação de confiança dentro do consultório do médico, mas essa proximidade de uma equipe multiprofissional atuando e dando ao paciente oncológico toda essa segurança, essa cobertura em todos os aspectos que integram o ser humano na sua, como holístico, aspectos na integralidade do ser humano. E aqui eu quero fazer uma... Aqui nós temos 2 parceiros. Eu vou fazer uma menção muito grande ao Instituto Abipec, na presença do presidente do Instituto Abipec, um grande amigo, Dr. Cláudio Vigiani. Nós temos a Abipec há mais de 5 anos conosco, melhorando a autoestima das mulheres, né? Todos esses depoimentos que nós já escutamos, isso é o nosso dia a dia, né? Aliás, a grande maioria das mulheres é abandonada, infelizmente, né, no decorrer do tratamento, mas isso não acontece com os homens. As mulheres não os abandonam, né? A mulher está ali, junto. O IPC foi um pioneiro na parceria com o Instituto Particular, na parceria com a Abipec, e sempre eu vou falar isso porque nós não nos restringimos somente às pacientes do IPC. O IPC abre as suas portas para pacientes que são atendidas em outras instituições também. Então, se vocês conhecerem alguma paciente, alguma pessoa que esteja passando pelo processo de tratamento, tá? É só dar o nome para mim, e é sempre na primeira terça-feira do mês nós temos as oficinas de beleza. E aqui presente também, nós somos influenciadores, né? Tem um paciente nosso já curado há muito tempo, e que um dia ele chegou no meu consultório e falou: Vera, eu falei assim, você escreve, o que você faz nas suas horas? Ah, não sei, eu escrevo um montão de bobagem. Eu falei assim, então me traz todas essas bobagens. Essas bobagens, entre aspas, viraram um livro. Então, aqui está o José Walter da Costa, que fez o livro Trajetória, foi uma das fotos que passou. E o José Walter,
ele tem uma frase que me tocou muito. Ele disse o seguinte, permite? Se não fosse o câncer, eu teria morrido. O câncer me salvou. Pode ficar de pé. Walter, me dá o seu livro. Eu sou marqueteira mesmo. Muito bem. O Walter, ele mudou totalmente o estilo de vida que ele levava. E é interessante porque o Walter, ele é cardiopata. Antes de ter o diagnóstico de câncer, ele já fazia tratamento do coração. Eu falei assim, nunca te passou pela cabeça que você podia morrer do coração? Ele falou, não. Me passou pela cabeça que eu podia morrer quando eu fui diagnosticado de câncer. Bom, então, eu acho que, se nós pudermos deixar legados como esse, por exemplo, no decorrer desses anos todos trabalhando dentro do IPC, nós pudemos documentar, eu sempre digo assim, que através dos livros, nós documentamos uma experiência que deu certo. Né? Nós vamos embora, os livros ficam. Então, de uma maneira assim, bem resumida, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Me parece que o professor André vai finalizar e fechar com chave de ouro essa mesa. Obrigada. Obrigado, Vera. Um bom dia a todos. Eu vou ficar de pé porque assim consigo enxergar lá no fundo, tá? Bom, eu sou cirurgião, cancerologista. Ninguém é perfeito, né? Então, nessas alturas do jogo, eu poderia dizer que vocês todos estão olhando para mim. Você lá está olhando lá no fundo, tá? Eu sou um animal em extinção. No tradicional do cirurgião cancerologista, nós chegamos tarde, chegamos sob sinais e sintomas. Nós trabalhamos fora da célula e hoje estão trabalhando dentro da célula. Na verdade, nós deveríamos modificar uma série de conceitos que nós temos, porque nós temos mais perguntas do que respostas dentro de uma doença tão complexa contra a qual nós nos dispomos a lutar, que é o câncer. Na verdade, a palavra câncer vem de karkinos, grego, que significa caranguejo. Quando Hipócrates viu o tórax de uma mulher acometida por câncer de mama, como se aquelas raízes lembrassem um caranguejo, que não é, vamos dizer assim, alguma coisa que a gente possa chamar de coisa bonita. Ele rasteja, ele tem garras, ele se alimenta de carnes putrefatas e ele se esconde. Então, e oncos vem do latim, significa tumor. Existe um aforisma que foi feito na Primeira Guerra Mundial. Eu tinha uns 300 slides, que me disseram que eu tinha 3 horas aqui, mas para falar com vocês. Mas, na realidade, como ninguém trouxe slides, eu vou também ser delicado e não vou falar com meus slides, né? Na verdade, eu estou tentando reproduzir o que TED Talk. É um livro que significa que você tem que mandar mensagens muito diretas em 15 minutos. Se você em 15 minutos não convenceu as pessoas, vá embora e até logo e passem bem, obrigado. Então, esse aforisma que eu estava falando vem da Primeira Guerra Mundial, quando foi falado que a guerra é muito importante para ser tratada tão somente por generais. Assim como a saúde. A saúde é muito importante para ser tratada apenas por profissionais da área da saúde. Quer médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Na verdade, o que me coube aqui para falar nos 15 minutos era sobre educação, prevenção e câncer. Pelo amor de Deus, nós passamos a vida inteira, podemos falar aqui, certo? Horas e horas, e sem muitas vezes chegar a um denominador comum. Entretanto,
A revista Nature, uma das mais famosas revistas que nós temos hoje de publicação sobre medicina e outros efeitos, em fevereiro, publicou um estudo que nos fez refletir bastante com respeito a novos rumos da cancerologia. Os pesquisadores foram em 66 países e pesquisaram 33 tipos de tumores. E chegaram à conclusão que 66% dos tumores são por mutações aleatórias. Quase um azar, entre aspas. Eu poderia até perguntar para vocês se vocês sabem que naquela corrida maluca de um espermatozoide em busca de um óvulo, quantos genes bons nós recebemos dos nossos pais e quantos genes não tão bons assim, ou mesmo ruins, que poderiam se expressar ao longo da nossa vida se nós tivéssemos a oportunidade. Câncer é nada mais do que não tão somente um erro genético. Quando uma doença ocorre, ela nada mais é do que a ponta de um iceberg. Nós temos vetores políticos, nós temos vetores emocionais, vetores espirituais e até vetores físicos e biológicos. E aí nós temos uma resultante que é a doença, que pode estar dentro de nós de forma assintomática. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando um médico consegue palpar um nódulo, já que mama foi fundamentalmente o que foi falado aqui, eu não quero ser indelicado, mas ele consegue, dependendo da textura daquela mama, ele palpa um nódulo, muitas vezes de meio centímetro a 1 centímetro. São 10 elevado a 9 células. Então, é mais de 1 bilhão de células totipotentes. O nosso sistema imunológico, as teorias, vamos dizer, da imunovigilância, recentemente, agora nós temos um tratamento novo nos Estados Unidos, que é fundamentalmente o quê? Ensinar linfócitos, ou seja, glóbulos brancos, a lutarem contra o câncer. Sabe quanto custa essa terapia? $1,5 milhão de dólares. Quando nós estamos falando do mosaico brasileiro, nós estamos falando, será, do câncer do sul? Ele é tratado da mesma maneira do câncer do norte? Ou do nordeste? Então, quando a gente coloca que todos juntos contra o câncer, é realmente um slogan muito forte. É extremamente forte. Por quê? Porque hoje a gente poderia definir a saúde como, por exemplo, alguma coisa que veio do século XX, 1948, que foi fundada a Organização Mundial da Saúde, e dizia, saúde é um completo e dinâmico bem-estar físico, social e até espiritual. Isso no século XX. No século XXI, câncer é um relativo, saúde é um relativo estado de equilíbrio comigo, com os outros seres e com a natureza. A capacidade que eu tenho, né? O médico, muitas vezes, nós temos mais de 300 faculdades de medicina, e que se busca parâmetros para transformar num médico que tenha a capacidade de ser humanista, de seja um técnico, de seja o indivíduo que compreenda a sociedade, porque é na sociedade que ele vai agir. Nós não temos ainda o perfil necessário. Quando foi falado que houve uma avalanche em cima da pessoa ao receber uma má notícia, olha, o seu gato subiu no telhado, eu digo assim, as palavras, os gestos, o olhar ou o silêncio, elas podem ser mais cortantes que o mais afiado bisturi, ou mais analgésicas que o mais potente entorpecente. A capacidade que nós temos de tocar o outro ser humano. E nesse toque, quase que mágico, estabelecermos o compartilhar, a compaixão, o acolhimento. Então, num congresso como este, onde que é realmente todos juntos contra o câncer, eu acho que
nós nos sentiríamos muito fortes saindo daqui, sabendo que cada um de nós é um transformador. Cada um de nós tem a capacidade fundamental de estabelecer novos parâmetros para si, para os outros seres, não tão somente seres humanos, mas seres que habitam esse planeta que é hostil. Por que ele é hostil? Tem muito oxigênio. Nós oxidamos diariamente. Então, a partir desse instante, a luta que o nosso organismo tem, notem bem uma coisa, as coisas que já aconteceram dentro de nós, desde que nós saímos da nossa casa e viemos aqui. O que está acontecendo no momento? Nós temos mais de 3 vezes células não humanas em cima de nós do que células humanas. Nós temos protozoários, nós temos vírus, nós temos bactérias. Esse equilíbrio que está dentro de nós depende de um resultado. E esse resultado, ele vai muito além do nosso conhecimento médico atual. Às vezes os meus alunos perguntam, ai doutor, como que vai ser a prova? Eu digo, vai depender do meu humor no dia, o humor do Johnny, que é o cachorro que corrige. Certo? Mas no 7º ano, vai entrar pela porta do teu pronto-socorro e vai querer 10. Você não vai tratar um infarto do miocárdio com 6,1. Ou então um AVC com 7. E hoje em dia, com a judicialização da medicina, nós temos que ter muito cuidado, certo? Porque tanto as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas opções, elas devem ter um peso, e um peso suficiente. Mas o peso maior que eu vejo, estou acabando, pessoal, fiquem calmos, tranquilos, certo? Eu tinha 300 slides, não me deixaram passar, tá? Você me paga, viu? Colocando nessa. Não, mas tem slides? Esse é o último slide. O último slide. São 150. Olha só. Comunicação online. 1 segundo na internet. Apenas 1 segundo na internet. Nós temos cerca de 67 mil pesquisas no Google. Mais de 7 mil twitters são postados. 69 vídeos são vistos no YouTube. 2,5 milhões de e-mails são postados e milhares de WhatsApps, Facebooks emitidos, certo? Essa é a internet live states. 1 segundo. Portanto, a comunicação, certo? Colocar em comum, hoje em dia se sabe que não é tão somente eu falar com o Ricardo e o Ricardo falar para mim. Sou o que eu transformo no Ricardo e o Ricardo transforma em mim. Esse é o processo. Por isso, nós vamos ter que trabalhar, certo? Nessa prevenção do câncer, na pré-ação, na cultura da antecipação, fundamentalmente num outro ritmo. Infelizmente, as nossas faculdades no Brasil, poucas têm a disciplina de cancerologia. Tanto é que nós estamos começando um esboço de um livro, o que o médico geral precisa saber sobre câncer. Porque nós, cancerologistas, podemos estar empalados dentro das nossas instituições à espera que esses pacientes venham a nós. Cerca de 60%, e isso o Instituto Nacional do Câncer já colocou, cerca de 60% já chegam em fase 3 ou 4, certo? Para nós, cancerologistas. Em algum momento houve uma falha de comunicação. Em algum momento alguém deixou de fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa. Então, na verdade, eu acho que todos nós aqui somos corresponsáveis por uma série de coisas. Eu tinha falado comigo mesmo, olha, eu não vou mais falar sobre prevenção de câncer se não tiver alguém, um operador do direito, algum político, certo? Algum economista, porque o câncer é caro. Tratar câncer é caro. O R$1 ou $1 que eu coloco na prevenção, na pré-ação, são 10 ou 20 que eu não gasto, certo? Com coisas mirabolantes. Se você pensar que existe mais de 70 formas de se tratar um câncer de mama, quais são as opções que nós temos? Então, eu queria colocar para vocês, sem ser reducionista, certo? Que os ensinamentos que nós podemos tirar desse livro seria talvez
fazer com que a saúde no Brasil tivesse um peso maior, e não os 3% do PIB. Se é que nós vamos ter o PIB. Certo? Tá? Ok? Então, na verdade, trabalhar sobre grupos de risco, trabalhar como, sabe, antes do sinal e do sintoma. Certo? Antes de chegar a meio ou 1 centímetro, existem 30 duplicações. Esse é o ovo da serpente. É trabalhar nesse vácuo das 30 duplicações, antes do aparecimento de um tumor. E quando ele aparece, certo? O cirurgião, ou radioterapeuta, ou quimioterapeuta, ou enfim, a equipe multidisciplinar de psicólogos, de fisioterapeutas, de enfermagem, de gente que transforma, dos cuidadores, das pessoas fora de um hospital. Infelizmente, eu estou finalizando, nós trabalhamos nas faculdades de medicina, a maior parte ainda dentro de hospitais. Sabemos mais sobre doença do que saúde. E essa vertente, ela precisa ser revista fundamentalmente na formação dos nossos profissionais. Eu estava até comentando com a doutora que nós, da medicina, deveríamos ter uma área de concentração do direito. E nós, do direito, deveríamos ter mais uma área de concentração na medicina e na saúde. Todos nós aqui somos responsáveis. Levantem a mão, não precisam levantar, por favor, tá? Fiquem calmos. Quem já disse para uma pessoa e convenceu a pessoa a deixar de fumar? Eu não pedi que a senhora levantasse a mão, tá? Eu sou delicado, certo? Eu sou uma pessoa afável, quem me conhece. Mas, por favor, pessoal, eu acho que, em primeiro lugar, eu me sinto extremamente honrado, deveriam ser as minhas primeiras palavras, de estar aqui com vocês, certo? De participar desse grupo, que até agora está me escutando. Os meus 15 minutos já estão acabando, certo? Os meus cavalos vão virar ratinhos, certo? E minha carruagem vai virar abóbora. Então, eu preciso sair. Mas antes, deixar uma mensagem de Pitágoras, que lá de longe, certo? Acena para nós. Eduquemos as crianças, e assim não vamos ter que castigar os adultos. Muito obrigado. Que Deus meus slides. Obrigado, doutor Perdigares, sempre de bom humor, né? Sempre muito gostoso ver as exposições do doutor Perdigares. Bom, pessoal, pelo adiantar da hora, eu queria já encerrar o nosso evento aqui do Instituto Paulista de Cancerologia e a Rede de Hospitais Lefort. Agradecer a toda a presença de vocês, né? A todos os nossos palestrantes, a doutor Ricardo Antunes especialmente. E eu acho que o resumo da manhã, né, pode também se lembrar de 2 palavras aí do que o Boechat falou em solidariedade, né, e que o Maurício de Souza não falou, mas é o imaginário infantil, que todo mundo tem quando olha para ele e fala o nome Maurício de Souza, né, que é aquela coisa da imaginação, da atitude de criança. Né. Isso tudo, e eu senti, né, todo mundo foi com lágrima nos olhos aqui hoje, né. Então, eu gostaria de dar muito obrigado a todos, né, e encerrar a sessão. Muito obrigado.